Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião clínica. Hoje nós temos a satisfação de receber conosco o Dr. Michel. O Michel ele é infectologista, ele é mestre em ciências pela Unifesp e faz parte do grupo de discussão de antimicrobianos da CCH do nosso hospital. Ele está sempre presente no nosso dia a dia, ajudando bastante aí nas nossas discussões, na condução dos casos clínicos. E hoje vai falar para a gente sobre um tema bem bacana, que são as novas opções terapêuticas antimicrobianas. Michel, seja bem-vindo, né, e obrigado pela disponibilidade, e é isso. Bom, obrigado primeiro, né? Primeiramente, obrigado, professor Flávio, a todos os envolvidos aí por essas discussões, né? Eu queria, na verdade, a gente vai fazer eu queria achar isso menos de uma aula e mais uma discussão, mas eu vou passar aqui por vários antimicrobianos, né, que a gente usa aí. E a ideia é bem essa, né? É conversar um pouco sobre apresentar essas opções que a gente possui, né? E que provavelmente algumas já estão disponíveis para nossa prática e provavelmente no futuro algumas que ainda não estarão em breve. Eu queria agradecer também a todos que estão assistindo, né? Disponibilizaram um tempo para assistir e falar que se alguém tiver alguma dúvida ou alguma observação, pode parar a minha apresentação a hora que quiser, e inclusive se tiver algum problema técnico aí, me avisem que eu vou focar aqui mais na apresentação. Eu não tenho conflitos de interesse nenhum a declarar, né? Eu vou falar de vários antimicrobianos aqui, eu não tenho relação com nenhum dos fabricantes, nenhum dos distribuidores de antimicrobianos, não recebo verbas dessas empresas, talvez o único, não é bem um conflito de interesse, mas eu tenho que declarar aqui que eu sou, como o professor Flávio colocou, eu sou da Comissão de Epidemiologia Hospitalar, né, que a gente conhece como CCIH, né, e aí, como CCIH, o intuito nosso é sempre ajudar o uso de o uso dos antimicrobianos nos pacientes, né? E às vezes principalmente esses mais novos, né, para poupar um pouco o aparecimento de resistência e também pelo custo, a gente acaba sendo um pouquinho mais, fazendo um uso mais restrito, né? Então, esse talvez seja um conflito de interesse aí. Bom, falando assim o que a gente vai discutir hoje aqui, né, a agenda, a gente vai ver um pouquinho o panorama geral, como que está o cenário atualmente. Vocês vão ver que eu vou citar vários nomes, várias classes de novos antimicrobianos que estão aparecendo, estão em estudo, e vou tentar, sempre que possível, fazer uma interface com as diretrizes clínicas. Vocês vão ver em alguns momentos eu vou conseguir fazer alguma interface, como que a gente usa eles na prática. E também vou falar um pouquinho das nossas mazelas aqui, da nossa realidade no Brasil. Então, passando um panorama geral, esse é um documento, essa figura ela está num documento da Organização Mundial da Saúde, né, de 2017, então já tem 5 anos, né, vai fazer 5 anos, que fala sobre exatamente o tema da nossa discussão aqui, que são os antimicrobianos novos aí que estão surgindo. E para a gente definir, porque assim, como que a gente fala assim, eu quero que tenha um antimicrobiano para isso, né? Então, quais são os interesses aí que movem essa indústria, né, de produção de antimicrobianos? E não é só, quando eu falo indústria, porque tem indústria farmacêutica envolvida, mas também a gente tem governos, né, tem universidades envolvidas em desenvolvimento de novas drogas. Então, quando eu falo indústria, é no sentido mais amplo aí de todos os principais atores aí envolvidos. Mas como que eles definem, né, o que precisa?
Então, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde definiu alguns agentes que são mais importantes, que são esses aqui que estão aqui, né? O acineto baumani, que é resistente a carbapenêmico, a Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenêmico, e as enterobacteri... agora a gente chama de enterobacterales, né? Que são as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos e, de uma forma geral, resistentes a cefalosporinas, né? Esses agentes, eles são importantes porque, clinicamente, eles são muito difíceis de tratar, né? E acaba sobrando eles causam infecções graves, eles se multiplicam muito no hospital, se a gente não fizer as medidas de controle e prevenção, né? E eles têm restam poucas opções terapêuticas para eles, né? Então, esses agentes geralmente são os que a gente vai focar tanto no controle de infecção, né? Tanto que quando tem, por exemplo, uma pseudomonas que é resistente, multiresistente, a gente vai lá e faz um isolamento e reforça as medidas de prevenção, higienização de mãos, né? A gente tenta usar o mínimo possível de carbapenêmico, né? Porque se vocês olharem aqui, qual é a característica comum, né, dessas três agentes aí? É exatamente a resistência ao carbapenêmico, e a gente sabe que a resistência ela aparece conforme a gente usa. Então, se a gente pesar a mão, o que vai acontecer é exatamente esse cenário que a gente tem, né? E aí sobram poucas drogas para a gente usar. E alguns outros agentes que são de alta prioridade também, né, mas não são que nem esses aqui, né, de críticos aí. Mas eu tenho, por exemplo, o VRE, né, o enterococcus resistente a vanco. Eu tenho aqui o Staphylococcus, tanto o MARSA, né, o MRSA, o resistente à meticilina, quanto o resistente à vancomicina, o VRSA, e alguns outros agentes aqui. Então, os novos antimicrobianos que eu vou apresentar aqui geralmente são para abordar esses agentes aí, né? E nesse mesmo documento, ele coloca aqui, né, isso só para mostrar para vocês um exemplo, ele coloca uma série eu não sei se vocês estão vendo meu mouse aí, mas eles mostram aqui na primeira coluna uma série de nomes, né, de drogas, né, de antimicrobianos, com os estudos, né, que tá em fase 3, está em fase 2, está em fase 1, a classe deles, enfim, outras características, e esses retângulos coloridos, na verdade, assim, o azulzinho claro é para qual agente crítico o antimicrobiano tem ação. Então, por exemplo, o cefiderocol aqui, né, que aparece em terceiro antimicrobiano aqui citado, ele tem a ação para aqueles três agentes críticos, né? Essas são as siglas, né? Infecto adora a sigla, a gente coloca tudo sigla aqui, né? CRAB, na verdade, é CRAB, né? Acineto baumani, resistente a carbapenêmico, o outro é Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenêmico, e o outro é Enterobacterales, resistente a carbapenêmico, né? Então, vejam que os antimicrobianos todos aqui vão ter, provavelmente, uma ação aí contra com pelo menos um desses agentes, né? E se vocês pegarem também, vocês vão ver que alguns deles eu vou citar na aula e alguns não, né? E nesse mesmo documento, tem, por exemplo, alguns que estão em fase 1 que nem tem nome ainda, né? São moléculas ainda com o código delas. Então, que de todos esses, isso aqui é de 2017, né? Alguns desses antimicrobianos vingaram, entre aspas, e alguns não vingaram, né? Então, sempre tem um desenvolvimento maior aí do que o que realmente vai virar de uso, né? De uso clínico. E quando a gente pega o cenário de aprovações lá do FDA americano, a gente tem esse cenário curioso, né? A gente veio ao longo do tempo, né, desde a década de 80 e até a década de 10, né, 2008 a 2012, um decréscimo aí nas aprovações de antibióticos, né? E a partir aí, ali de 2013, na verdade, mais recentemente, até a partir de 2015, praticamente, com a disseminação das enterobacterales produtoras de carbapenemase, a gente tem, então, um aumento aí nas aprovações, graças a Deus, né? A gente tem novas opções. Quando você
esmiuça isso um pouco, né, essa última década, esse último período, né, tirando aqui 2014, que a gente teve 2 antimicrobianos mais voltados para gram-positivos, os outros, quase todos são voltados para gram-negativos, que são exatamente aqueles 3 agentes lá que a gente viu como críticos e alguns outros também, né? Aqui eu coloquei aqui o cefiderocol em 2019, porque ele considera nesse gráfico a pretomanida, porque ele está falando também de drogas antituberculose, né? A pretomanida é uma droga nova para tuberculose. E ele não considerou o cefiderocol, que eu não sei se ele ainda não tinha lançado, mas acabam sendo 3 drogas aí para bactérias. Bactérias não tuberculose, né? E aí, para falar dos antimicrobianos, eu acho que o que é interessante é essa classificação de Ambler, ela é muito, esse gráfico da classificação de Ambler, ele é muito didático, no sentido de que o antimicrobiano, ele vai estar, a ação dele vai estar ligada exatamente ao que foi associado, né? Então, assim, ao que foi usado de inibidor de beta-lactamase, né? Então, a gente tem aqui no Brasil, mais recentemente, e também nos países desenvolvidos, o que chamou mais atenção foi o aparecimento de antimicrobianos que combinam um beta-lactâmico com um inibidor de beta-lactamase, né? Se a gente pegar a classificação aqui, vocês vão ver que as carbapenemases, aliás, as beta-lactamases, né, em geral, da classe A e D, elas são inibidas pelo ácido clavulânico, esse retângulo amarelo, né? E as metalo-beta-lactamases, que são da classe B, como, por exemplo, a NDM, né, que é a mais famosa aí, entre aspas, que sobram pouquíssimas opções, elas não são inibidas pelo ácido clavulânico. Então, o que eu tenho na prática aqui é que, dependendo do inibidor de beta-lactamase que eu usar, eu vou conseguir inibir uma classe ou não vou conseguir inibir uma classe. E aí, vocês vão perceber, por essa tabela aqui, que a gente tem basicamente 2 divisões. A gente tem novos, aqui rachurado de rosinha, né? Novos inibidores de beta-lactamase, então Helebactam, Vaborbactam e Avibactam, e os antigos, que a gente já tem associações antigas, né? Então, o Tazobactam, que a gente usa com a piperacilina, o Subactam, que a gente usa com a ampicilina para tratar cineto, principalmente, né? E o ácido clavulânico, que a gente usa, por exemplo, com a amoxicilina, né? Esses 3 aqui conhecidos, então, a gente tem, você pode associar, geralmente, um beta-lactâmico com um inibidor de beta-lactamase, tanto conhecido quanto novo, né? E aqui, não sei se vai ficar muito complicado para vocês entenderem, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. A KPC, né, que é a carbapenemase mais disseminada, ou, né, que a gente enfrenta mais aí no dia a dia clínico, ela é inibida pelos novos inibidores, mas ela não é inibida pelos inibidores antigos. Então, quando for avaliar um tratamento para uma produção de uma bactéria que produz KPC, eu não posso, por exemplo, usar alguma coisa que tenha Tazobactam, né? Porque o Tazobactam não vai inibir lá a KPC e deixar o beta-lactâmico fazer o papel dele, que é matar a bactéria, né? Ele vai ser hidrolisado, né? Então, acho que isso ajuda a entender quando que eu uso um, quando que eu uso outro. Eu vou dar um exemplo clínico daqui a pouquinho. E lembrar que os inibidores já conhecidos, eles não inibem a classe B, C e D, né? Eles só inibem a classe A, que basicamente são produtoras de... Se a gente voltar aqui, só mostrar para vocês, eu tenho muito, basicamente, SBL e AMP-C, né? Aliás, desculpa, eu estou no lugar errado aqui. Mas, basicamente, eu tenho ISBL, né? A classe A aqui. As mais importantes são ISBL. São enzimas que a gente tem outras opções para tratar.
Então, só voltar aqui. E a outra coisa importante de falar aqui é que a metalobeta-lactamase, que é a classe B, ela não tem nenhum inibidor de beta-lactamase, seja ele antigo ou novo, inibe, né? Então, a gente não vai ter quase opção aqui. Eu vou falar daqui a pouquinho qual que é a opção que a gente tem. Na verdade, a gente vai usar uma droga que está até meio esquecida, que é o Astrionan, e vai associar ela. Eu vou falar depois. Então, quais são as principais novidades aí terapêuticas que a gente tem, né? Eu tenho... Primeiro, vou citar aqui os beta-lactâmicos com inibidores de beta-lactamase. Então, aqui no Brasil, a gente tem o ceftolozana tazobactam. Essa é uma droga que foi lançada junto com a próxima que eu vou falar, que é a ceftazidimab bactam. Ela usa uma cefalosporina nova, a ceftolozana. A ceftolozana ela tem um excelente espectro para pseudomonas, assim como a ceftazidima, ela é bem análoga à ceftazidima. E eles associaram com o inibidor de beta-lactamase conhecido, que é o tazobactam. Então, é só lembrar que o tazobactam, ele não inibe carbapenemase, né? Se você voltar aqui, né, ele não inibe, aqui é o tazobactam, ele não vai inibir a KPC, tá vendo? É negativo. Então, não adianta eu usar a ceftolozana tazobactam para KPC. Eu só vou usar ela para ISBL. E aí a indicação principal são as pseudomonas aeruginosas que produzem ISBL, né? Posso usar elas para algumas enterobacteriárias que produzem ISBL? Pode, mas geralmente a gente tem outras opções que são mais... a gente tenta poupar essa aqui, né? E ela não tem ação para produção de KPC, nem de nenhuma outra carbapenemase, e não tem ação para a maioria dos gram-positivos. E ela teve um problema com ela, que ela teve um lote contaminado, né? E isso causou a paralisação da produção por praticamente um ano. Então, agora que ela está voltando aí para o mercado brasileiro, vamos ver como é que vai ser a utilização desse antimicrobiano. As indicações, eu não vou citar aqui um por um, né, mas só falar que as indicações são para ITU complicada, né, infecção de trato urinário complicada, infecção intraabdominal complicada. Se eu for usar para infecção intraabdominal, eu tenho que lembrar de associar o metronidazol, porque ela não cobre anaeróbio, tá? A gente vê frequentemente não associado. E pneumonias hospitalares, né, ou PAVs, né? Essas são as indicações, né? A gente não usa por mais de 7, 14 dias, né? A gente tenta encurtar ao máximo o tempo de tratamento. E ela é uma droga de infusão em 1 hora, exceto para pneumonia, que a gente faz a infusão estendida, né? Alguém levantou a mão, pode, se quiser falar. Não sei se... Michel, assim, vamos tentar deixar, até para não atrapalhar o seu raciocínio aí, a dinâmica da aula, vamos deixar as perguntas para o final, que é o que a gente tá faz bom. habitualmente. Apesar de você ter se disponibilizado a responder, eu acho que vamos deixar para o finalzinho, que é melhor, senão a gente pode estender um pouquinho a discussão aqui e passar do horário. Tá bom, ok. Então, eu vou prosseguir aqui. A próxima droga, na verdade, eles fizeram o contrário, né? Eles pegaram um inibidor de beta-lactamase novo, o avibactam, e colocaram junto com uma cefalosporina conhecida, que é a ceftazidima. O resultado disso é que a gente tem um antimicrobiano que está disponível no nosso mercado e que ele é usado principalmente para... assim, a gente reserva ele para bactérias produtoras de carbapenemase, só que tem que lembrar que não cobre a classe B, então não cobre lá as metalobeta-lactamases, né? Então, se eu tiver uma produção de NDM ou metalobeta-lactamase lá no antibiograma indicada, eu não vou poder usar a ceftazidimab bactam sozinha, né? A gente vai ver depois que a gente faz uma associação. E ela não tem ação, então, não tem ação para MBL, não tem indicação para cineto, não tem ação para gram-positivo, e ela tem uma curiosidade que o mecanismo de resistência para ela tem resistência a essa droga já descrita, mas geralmente
ela, na verdade, sim, não é o mecanismo de ação, não é o mecanismo de resistência. O que eu queria passar aqui, na verdade, é que, assim, às vezes a gente pega uma bactéria que ela tem um mecanismo de ação, que a gente olha o perfil do antibiograma e a gente vê que é, por exemplo, uma bomba de fluxo que ela está fazendo. Ela fica resistente a um carbapenêmico por uma bomba de fluxo ou uma modificação de porina. E aí, para esse tipo de mecanismo de resistência, a gente não precisa usar ceftazidime e avibactam, né? A gente pode usar outras opções. As indicações são as mesmas da outra droga, da ceftalozana tazobactam, né? E também tem que lembrar de associar o metronidazol. Tem duas associações de carbapenêmico com inibidores novos de beta-lactâmicos, né, que não estão disponíveis no Brasil. O meropenem vaborbactam. Ele tem, o espectro de ação dele é produção de carbapenemase das classes A e C, né, então ele não tem ação para metalobeta-lactamase e não tem ação para carbapenemase da classe D, que se a gente pegar aqui, vocês vão ver que o vaborbactam, ele inibe a classe A, inibe a classe C, mas ele não inibe a classe B, que ninguém inibe, e não inibe a classe D também. Isso vai diferenciar na outra combinação, que eu vou falar daqui a pouco, é com o helebactam. O helebactam, ele inibe a classe D. Então, se isso vem escrito no antibiograma, a gente adequa, dependendo do mecanismo de resistência. Ele está liberado só para ITU complicada, né, só para trato urinário complicado, e não está disponível no Brasil. O outro composto é a combinação do imipenem cilastatina com o helebactam, né, que eu acabei de falar. O que ele ganha mais? Ele ganha mais aquela ação lá para a classe D, né, que é para oxa, né, mas mesmo algumas oxas ele não pega. Então, lembrar, né, aqui, que apareceu mais ou menos aqui, e aqui apareceu menos. Ele tem, a indicação dele é um pouquinho mais ampla, né, igual a dos compostos de cefalosporina com inibidor de beta-lactamase, mas ele também não está disponível no Brasil. É uma coisa, assim, essas 4 drogas que eu falei, é uma coisa curiosa, assim, que quando a gente vai analisar, né, será que a gente tem escolha? Por exemplo, eu poderia, as farmacêuticas, ou os governos, ou quem está produzindo os antimicrobianos, as universidades, poderiam produzir separadamente um antimicrobiano, então produz a cefalosporina, produz o inibidor de beta-lactamase e eu escolho baseado nos perfis. Talvez no futuro isso seja uma realidade, ou talvez seja que nem essa figura aqui que leve para o mesmo desfecho, né? Mas é uma consideração e é uma escolha difícil, mesmo se acontecer, né, essa possibilidade é uma escolha difícil. Aqui, eu não sei se está muito pequeno para vocês verem, mas eu tenho várias combinações que estão em desenvolvimento, né? Então, por exemplo, cefepime com tazobactam, meropenem com nacubactam, então são várias, é só para exemplificar que tem vários em desenvolvimento, né? Aqui eu vou citar, então, o que me chama a atenção, né? Tem todos os nomes aí, eu não vou falar nome por nome, mas os que me chamam a atenção, né? Então, tem a gente consegue agrupar de algumas formas. Então, por exemplo, inibidores de beta-lactamase que têm atividade antimicrobiana. Então, o próprio inibidor de beta-lactamase, ele não está lá só para inibir a beta-lactamase, ele está lá para agir contra a bactéria também. É o caso do subactam, né, que a gente usa na ampicilina subactam, ele tem uma ação contra o acineto. Então, o que a gente fez aqui? A gente juntou o subactam com um outro inibidor, o durlobactam, está em estudo ainda, né, para tratamento de Acinetobacter multiresistente, né. Eu posso também usar um beta-lactame com um novo inibidor de beta-lactamase ou fazer novas combinações, né, que foram alguns dos que eu citei. Posso usar, por exemplo, via oral, então essas cefalosporinas aqui, ó, ceftibuteno e a cefpodoxima, são cefalosporinas de uso oral, né? Eu posso aqui trabalhar elas de uma administração via oral.
E eu posso... tem um grupo de drogas aqui, de combinações ou de moléculas, que são inibidores de metalobeta-lactamase, que lembra daquela tabela lá que não tinha nada, estava tudo negativo? Algumas drogas que estão em estudo parecem ter ação, então, para inibir as metalobeta-lactamases, né, o que vai ser muito útil mais para frente. Vou mudar aqui das combinações para cefalosporinas, né? O que eu tenho de novidade para cefalosporina? Eu tenho duas cefalosporinas de geração avançada, que a gente chama, que é a ceftarolina e o ceftobiprole, né? Basicamente, o que eles vão ganhar? Qual que vai ser a ação deles, né? Então, a ceftarolina, ela é similar à ceftriaxona, ela só não tem ação para pseudomonas, e ela ganha ação para esses gram-positivos, então o MARSA e o strepto resistente à oxa. E ela tem uma ação também para o Staphylococcus resistente a vancomycin, intermediário a vancomycin, in vitro, né? Mas ela não tem ação para não fermentadores, né? Não tem ação para pseudo, para cineto, não tem ação para enterococos. Ela é hidrolisada por ESBL, por carbapenemase, por AMP-C. Então, ela vai ser análogo ao ceftriaxone, mas com uma ação a mais aí para alguns gram-positivos, né? Principalmente para a MARSA, que é uma coisa muito comum na nossa realidade. Ela está indicada para essas indicações aí que estão aí, pele partes moles, pneumonia adquirida na comunidade, bacteremia por MARSA. Só que os trabalhos de pneumonia da comunidade, eles excluíram, né, o clinical trial, ele excluiu pacientes com MARSA, então ele não tem essa indicação aqui para pneumonia, só para pele partes moles e para bacteremia. E o ceftobiprole, ele é muito semelhante à ceftarolina. A única coisa é que ele ganha a ação para pseudomonas aqui, né? Então, ele vai ter, e ele tem a indicação mais precisa ali para as pneumonias em geral, né? É uma droga que não é aprovada nos Estados Unidos. A ceftarolina, ela está aprovada no Brasil, ela está disponível no Brasil. O ceftobiprole não está, talvez por essa questão de não estar aprovada nos Estados Unidos, mas ela está aprovada na Europa, talvez um dia chegue no Brasil. Essa cefalosporina aqui, a última cefalosporina que eu vou falar, é a menina dos olhos aí, por um motivo específico, né? Ela é uma cefalosporina siderófora, ou seja, o mecanismo de ação dela é um mecanismo de cavalo de Troia. Ele aproveita, ele tem uma molécula com ferro, né? O cefiderocol, e ele aproveita que a bactéria, ela capta o ferro. Então, é um cavalo de Troia, né? Ele oferece o ferro e aproveita para ser puxado para dentro da bactéria. E aí eu não... Esse é o único... é a única... como é que eu vou falar aqui? É o único anúncio aqui comercial aqui de nome de droga que eu vou usar, mas tem um motivo específico, que é o pessoal do marketing lá da droga fez um trabalho que ajuda, na verdade, a explicar o mecanismo de ação dela, né? Que assim, Fê-Troja, né? É o ferro e o cavalo de Troia aqui. Então, eu citei isso aqui para marcar, né? Não que eu queira vender mais ou tenha algum interesse nisso, é mais para marcar o mecanismo de ação mesmo, tá? Inclusive, essa droga não está disponível, e provavelmente se ela vier para o Brasil, capaz que ela nem use esse nome, então eu falo isso sem nenhum conflito de interesse. E o mecanismo dela, ela tem ação contra a maioria dos problemas que a gente tem hoje em dia, então ela tem ação para Cinetobacter, ela tem ação para produtora de metalobeta-lactamase, né? Mas ela tem alguns calcanhares de Aquiles aqui, né? Ela tem, por exemplo, uma leitura problemática do SIM, então a concentração inibitória mínima, quando eu olho lá no antibiograma, ela não é confiável, tá? E, principalmente, ela tem o estudo dela de aprovação, né? O grupo que usou cefiderocol, ele teve um desfecho clínico pior, né? No dia 14, dia 28 e no final do estudo, foi pior o desfecho no grupo que usou cefiderocol.
O problema é que é difícil a interpretação desses dados, porque tinha muito fator confundidor aí no meio, então a gente precisa de novos estudos, mas ela é uma possibilidade. Por enquanto, ela está indicada para trato urinário complicado e pneumonias dentro do hospital. Seguindo na linha aqui de ainda tratamento de gram-negativos, principalmente, né? Eu tenho um aminoglicosídeo novo, que é a plasomicina. Esse é um aminoglicosídeo que ele é estável ao principal mecanismo de ação, mecanismo de resistência, que são as enzimas modificadoras de aminoglicosídeos, né, as AMIs. Mas ele é inativado por algumas outras, então eu posso ter resistência, sim. E ele é uma opção, na verdade, para quem produz KPC, né? Então, as produtoras de KPC, eu ganho lá um aminoglicosídeo que como uma opção. Ele tem os problemas dos outros aminoglicosídeos, né? Tem autotoxicidade, tem nefrotoxicidade, ainda os dados de segurança e eficácia são limitados, né? E a indicação, por enquanto, é para infecção de trato urinário apenas, né? E ele é uma... A gente até teve algum estudo no próprio Hospital São Paulo, a gente chegou a fazer um estudo com essa droga, estudo, né, pesquisa, né? Não está liberado no Brasil. Tem um problema que o fabricante, logo depois que lançou, ele decretou falência, então a gente não sabe direito qual vai ser o futuro dela. Mas é um aminoglicosídeo aí como opção, né? Essas duas drogas são derivadas da tetraciclina, então a eravaciclina e a omadaciclina, elas têm um espectro de ação que é similar à tigecyclina, e aqui, assim, a gente vai guardar essas drogas, né? Ela tem um amplo espectro, ela serve para uma série de micro-organismos, a gente vai guardar essas drogas principalmente para produtoras de carbapenemase, incluindo metalobeta-lactamase, e as não fermentadoras, exceto pseudomonas, porque ela não funciona para pseudomonas, né? Então, para cineto, por exemplo, que é difícil de tratar, enfim, a gente vai poder usar. Aqui eu tenho as indicações, né? Pele partes moles, pneumonia para omadaciclina e infecção abdominal complicada para eravaciclina. A omadaciclina, ela tem uma posologia, uma via de administração via oral aqui, que é um avanço, né? É uma vantagem, na verdade. Elas não estão disponíveis ainda, mas e também elas têm um problema tem alguns problemas que são os eventos adversos, né? Tem vários eventos adversos, e tem que ter alguns cuidados na administração, né? Na administração via oral, por exemplo, tem que fazer um jejum antes, tem que fazer um jejum depois, então, às vezes é um pouquinho complicado. Essa fluoroquinolona, a delafloxacina, ela foi lançada recentemente aqui no Brasil, ela está disponível para uso. Ela tem um espectro de ação, ela é uma droga interessante, ela é a primeira fluoroquinolona com cobertura para MARSA, né? Então, exceto na pneumonia, que a gente não pode, ela não está indicada, mas ela tem indicação para pele partes moles e pneumonia adquirida na comunidade. Ela segue o espectro das outras quinolonas, né? Moxifloxacina, levofloxacina, e ela tem essa possibilidade também de fazer o switch de terapia endovenosa para via oral. Então, como ela ganha ação para MARSA, ela passa a ser uma droga interessante. Aqui eu vou falar um pouquinho dos guias, né, das diretrizes, só para ilustrar, né? Essa diretriz aqui, de 2021, ela é uma diretriz para tratar enterobacteriales resistentes aos carbapenêmicos, né? As produtoras de KPC, enfim. E se vocês olharem aqui, o que a gente tem, vocês vão ver algumas drogas que a gente tem na nossa, já consolidadas, né? Cipro, Levo, trimetoprima, sulfamethoxazoto trimetoprima, alguns aminoglicosídeos, né? Mas vocês vão ver também aqui, ó, aparecendo, por exemplo, ceftazidimabactam, meropenem-vaborbactam. Então, isso está como tratamento de escolha, né? Então, assim, conforme vai surgindo, claro que isso é um guia americano, a gente precisa adequar para a nossa realidade, mas já aparece nos guias americanos essas drogas como primeira opção. E eu imagino que, como apareça, em breve elas vão estar no Brasil, né?
A mesma coisa aqui também, vocês estão vendo aí, ó, ceftazidima avibactam, meropenem vaborbactam, né? Aqui cefiderocol. Aqui eu queria chamar a atenção, né? Produção de metalobeta-lactamase, que é um nosso pesadelo. O que eles recomendam, né? Fazer uma gambiarra aqui, né? Que é a gambiarra aqui, né? Que a gente é mestre em fazer, eles também, às vezes, tem que fazer. Como a gente não tem ainda o Astreonan com a avibactam, a gente pega o Astreonan sozinho e associa com uma droga que tem o avibactam, que é a ceftazidima avibactam. Então, na prática, o que a gente está fazendo é essa associação para tratar, tá? Quando tem uma bactéria que é resistente a tudo e é produtora de NDM, por exemplo, a gente faz essa associação. Isso é um exemplo prático de como a gente lida com esses novos antimicrobianos. Aqui também, né, o exemplo da Pseudomonas, que é difícil de tratar, né? Então, resistente a tudo, Ceftolozana tazobactam, né? Ou, sei lá, enfim, Ceftazidima avibactam. E aqui você começa a ver como alternativa polimixina, aminoglicosídeo, que na verdade a gente usa hoje como primeira opção aqui, porque a gente não tem essas novas drogas ainda, né? Mas eu queria chamar também a atenção que a gente estava falando de bactérias multiresistentes, né? Para as bactérias que têm alguma sensibilidade ainda, então, por exemplo, essas aqui são as produtoras de ISBL. Você vê que as opções, né, ó, ertapenem, meropenem, imipenem, né? Eu não vou usar uma droga mais, essas novas drogas para tratar uma coisa que eu consigo tratar só não, né? Mas consigo tratar com carbapenêmico, por exemplo. Então, a gente tem que usar de um modo bem racional. Vou mudar um pouquinho para gram-positivos. A gente tem um novo glicopeptídeo, né, que é da mesma classe da Vanco e da Teico, que é a dalbavancina. A dalbavancina, ela tem ali não tem ação para o que é resistente, né, a Vanco, mas ela tem ação para as outras, né? Então, assim, o Staphylococcus que é resistente a Vanco e o Enterococcus que é resistente a Vanco, ela não vai cobrir, mas para as outras ela vai cobrir. E qual que é a vantagem dessa droga? Ela tem uma liberação prolongada. Então, você faz uma dose única e depois você faz uma dose semanal, ou numa segunda, após a liberação dessa posologia aqui, houve um trabalho em que foi verificado que nessa outra posologia aqui, com uma dose só, hein? Uma dose única de 1,5 gramas, você já trata uma infecção de pele partes moles, por exemplo, né? Então, para deshospitalização e tratamentos de infecção por longo período, ela é uma droga que tem um horizonte aí terapêutico bom, né? Um análogo da linezolida é a tedizolida, né? Uma segunda oxazolidinona. Ela é muito similar à linezolida, onde que ela... o que ela ganha, na verdade, ela tem um pouquinho menos de evento adverso em relação à linezolida, mas ela faz os mesmos eventos, né? Faz mielotoxicidade, por exemplo. E ela tem como desvantagem, ela ainda está muito cara aqui, mas ela está disponível no Brasil para usar. Nem só dessas bactérias multiresistentes vivem os infectos, né? Eu vou falar um pouquinho também de clostridioides. Eu vou falar duas drogas novas aqui, a fidaxomicina, na verdade nem é tão nova assim, ela é um macrolídeo, a gente usa por 10 dias em via oral, e se vocês pegarem os guias, as diretrizes americana, europeia, todos eles já têm fidaxomicina como primeira opção em quase todas as indicações, né? A gente não tem aqui no Brasil nem a fidaxomicina, nem a vancomicina, porque a vancomicina que a gente faz aqui, na verdade a gente tem manipulada, né? Mas a que a gente usa, geralmente, aquela gambiarra, aquele truque de fazer, abrir a ampola da vancomicina endovenosa para formulação via oral, ela na verdade não é um jeitinho brasileiro, né, que a gente faz aqui. Mas você já consegue manipular a vancomicina assim aqui via oral, mas nos guias realmente a fidaxomicina, ela apesar de ser muito mais cara, ela é a primeira opção. E isso está respaldado pelos trabalhos, né? Esse trabalho é de 2011, ó, do New England. Você vê os P's são todos significativos para recorrência, para cura global, né? O azulzinho mais escuro, a fidaxomicina, ela é superior mesmo à vancomicina, né? Ela tem menos recorrência e tem mais
cura global. O outro não é bem não é bem um antimicrobiano, ele é um anticorpo monoclonal, é o bezlotoxumab. Ele vai ser sempre indicado em uso combinado, ele é uma terapia adjuvante, e você faz em dose única durante o tratamento do outro antimicrobiano que você está fazendo, né? Principalmente nessas indicações aqui, de idade, né? Idade maior que 65 anos, históricos prévios de infecções por clostridioides ou infecção grave, e imunodeprimidos, porque o trabalho mostrou que nesses subgrupos, né, o trabalho de aprovação, os trabalhos mostraram que nesses subgrupos, ela tem um efeito melhor. Aí já está também na diretriz. Uma classe que a gente não, acho que não tem nenhum representante assim disponível, a lefamulina é dessa classe, né? Essa é uma droga interessante porque ela é via oral ou endovenosa. E ela, basicamente, ela é uma droga para pneumonia de comunidade, e ela tem ação in vitro para Staphylococcus aureus resistente à meticilina, né, para MRSA. E ela inclui atípicos, então não precisaria associar uma cobertura para atípicos, né? A questão só é que ela não pega pseudomonas, não pega enterobacterales, mas é uma opção aí. Ela tem problemas também, né? Tem múltiplas interações medicamentosas, para usar eu preciso tomar cuidado. Não está disponível no Brasil, mas é uma droga interessante. Eu posso ter também o que a gente chama de reposicionamento, né? Então, assim, não só desenvolvimentos de novos compostos, mas também o reposicionamento, que é basicamente você usar algum fármaco que não é um antimicrobiano com efeito antimicrobiano, né? Por exemplo, né, aqui, sei lá, o ibuprofeno tem uma ação sobre o Staphylococcus aureus resistente à oxa, né? Claro que isso, ninguém vai sair por aí distribuindo ibuprofeno ao invés de dar um glicopeptídeo, né? Mas são ações que são estudadas aí, né, em pesquisa e que daí pode vir alguma coisa, né? E a gente tem esse reposicionamento mesmo dentro de antimicrobianos, né? Dentro dos antimicrobianos. Então, esse aqui é aquele trabalho lá do Didier Raoult, que é aquele trabalho, o primeiro trabalho da hidroxicloroquina para a COVID, né? Então, a hidroxicloroquina é um fármaco que a gente utiliza para outras indicações, né? E in vitro teria uma ação, a azitromicina também teria uma ação, tal. Isso acabou sendo depois desbancado pelos estudos de maior qualidade, né? Mas esse foi aquele primeiro trabalho aqui, na verdade, por que eu coloquei esse trabalho? Porque ele é o exemplo clássico de fármacos que eram usados para outra indicação, sendo reposicionados para uma necessidade urgente, emergente que a gente teve. Era isso, eu não sei se eu falei demais aí, eu não sei se eu falei muito complicado, se o nível foi... tentei explicar, às vezes a gente fica muito nesses mecanismos de resistência, mas na prática, eu acho que isso vai ser cada vez mais uma realidade, né? Quem olhar para o antibiograma e olhar lá o que é S, o que é R, e escolher só pelo que está S ali, não olhar o contexto do antibiograma inteiro, vai errar no tratamento do paciente, ainda mais no contexto de terapia intensiva, né? E eu também gostaria de agradecer aí as doutoras protagonistas, né? Como você falou, a você também, professor Flávio, e de uma forma geral a todo o setor de terapia intensiva, né? E também da onde eu faço parte lá da CCIH. Aí eu fico à disposição aí para a discussão. Obrigado, Michel. Nós é que temos que agradecer a sua ajuda aí no nosso dia a dia. Acho que ela é muito importante na condução dos doentes das nossas UTIs. E a sua aula, que acho que foi muito bacana, né, você fez um apanhado geral desses novos antimicrobianos, tentou colocar ali a contextualização dentro das diretrizes novas. Eu acho que foi bem útil. Os comentários que a gente está tendo aqui no grupo são bem positivos. Então, pessoal, vamos aproveitar. Quem tiver aí alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o Michel, pode
tanto fazer por meio do chat ou abrir o microfone e perguntar, tá bom? Michel, para começar, eu queria saber se, na sua opinião, né, que você tem visto tanto no nosso hospital como até mesmo em hospitais privados, o uso dessas novas drogas vem ganhando espaço? É possível usar realmente? Que você colocou ali que várias delas não estão disponíveis ainda em nosso país, né? Quais as que você tem visto, que tem usado na prática, né? Me assustou um pouquinho, né, ali a diretriz, que a gente até tinha visto, né, que sugere uma série de drogas novas. Que você comentasse um pouquinho ali no impacto que isso pode ter no custo, né, na assistência do paciente. Essa é a nossa mazela, né? Nossas mazelas aí de país em desenvolvimento, né? Bom, assim, na prática, o que está disponível no Brasil, né? Algumas eu fui tentando citar na aula, né? Mas, assim, a gente já tem algumas opções, principalmente daquele grupo inicial lá de combinações de beta-lactâmicos com inibidores de beta-lactamase. A gente tem a ceftolozana tazobactam, a ceftazidima avibactam, né? São drogas que já estão disponíveis. A gente tem algumas outras drogas que eu falei aqui, por exemplo, a delafloxacina, que é a quinolona mais recente que lançou. A gente vai ter, por exemplo, a tedizolida, né, que ainda não sei se vai ser uma opção aí a linezolida, né, vamos ver. Mas a questão é que, se você pensar assim, se essa aula fosse dada há uns 3 anos, sei lá, antes da pandemia, talvez a gente não falasse aí talvez a gente tivesse o mesmo olhar que a gente tem, por exemplo, para um meropenem, desculpa, para o meropenem vaborbactam, né, ou para uma outra droga que eu citei aí que não está disponível no Brasil, a gente olhasse para a ceftazidima avibactam do mesmo jeito que a gente olha hoje para essas drogas que não estão disponíveis, né? Então, assim, a droga não estar disponível, tudo bem, o Brasil realmente ele demora um pouco para incorporar, né, para chegar aqui, mas ela já está disponível, inclusive na nossa realidade, né? Se você pensar o uso da ceftazidima avibactam, para determinados pacientes, a gente faz um pedido de compra e a direção do hospital tem todo um olhar criterioso aí para ver as indicações se estão corretas e se tiver indicação, for a única opção terapêutica do paciente, ela vai fazer a compra, né? Então, às vezes a gente tem o que eu não queria com essa discussão toda era dar a impressão de que a gente está as indicações são de drogas que não estão na nossa realidade. Realmente, algumas indicações são de drogas que não estão na nossa realidade, mas há um horizonte de que elas cheguem aqui, né? Essa que é o que eu queria passar. Não, bacana. Aproveitar para fazer uma outra pergunta aqui, Michel. O que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade na prática é olhar o antibiograma, né, e a partir do que está ali definir realmente, né, principalmente para cineto, pseudomonas, para as enterobactérias, identificar que aquele momento ali, olha, talvez aqui a gente deva usar. Você acha que o intensivista ele tem condições de fazer isso? A gente vai ter que realmente ter uma ajuda, como a gente tem diariamente sua ali para tomada de decisão? Como é que você vê essa, esse dilema aí? Eu vou ser... Vão me acusar de eu ser político aqui, tá? Mas eu não é política, não. Assim, o intensivista, não só intensivista, né? O médico de uma forma geral, mas especificamente os que, que têm talvez uma formação mais clínica, eles, em geral, eles se atualizam bem e conseguem manejar bem os antimicrobianos, né?
E, assim, no contexto de terapia intensiva especificamente, eu acho que esses 2 anos de Covid ensinaram bastante a gente e que os intensivistas, e ensinaram bastante os intensivistas também, a enfrentar esse desafio que é a prescrição de antimicrobianos, né? O que eu acho é que, sim, o intensivista, não só o intensivista, mas o médico em geral que olha, como eu vou repetir aqui, né? O médico que olhar hoje o antibiograma e olhar lá e falar, esse é I, esse é S, esse é R, eu vou dar só o S, ele não está olhando ele não vai estar fazendo uma boa prática de medicina, né? Para você escolher o antimicrobiano, hoje em dia, você precisa ver o contexto clínico do paciente e tentar inferir ali pelo perfil qual é o mecanismo de resistência. Com essa informação, às vezes vai vir ali descrito, né? O microbiologista vai colocar no laudo. Com essa informação, você vai escolher a melhor droga, né? Ou as melhores drogas. Aprender a usar antibiótico hoje, né? A gente fala, quando vai falar com aluno de medicina, por exemplo, aprender a usar antibiótico hoje é como aprender a olhar eletro. Você só vai aprender, né? Só de eu falar aqui esses antimicrobianos, vocês já esqueceram quase todos eles, provavelmente. Mas na hora que a gente enfrenta na prática, aí a gente vai fazer as sinapses necessárias para consolidar o aprendizado, né? Que é a mesma coisa que olhar o eletro, né? Olhar o eletro, você só entende o eletro quando você começa a olhar várias vezes o eletro e correlacionar com a clínica do paciente. Então, eu acho que os intensivistas lidam muito bem com antimicrobiano na UTI. Assim, eu tenho essa opinião. E, claro, o paciente é grave, né? Às vezes a gente acha que pesa a mão um pouquinho, né? Isso é sempre um conflito ali do infectologista com o intensivista. Tá usando demais, tá usando muito pesado. Mas eu acho que é uma coisa natural e essa parceria que eu acho legal, né? De controle de infecção, quem faz controle de infecção, o próprio infectologista interconsultor, né? Que vai lá fazer interconsulta, ele tem que ter essa sinergia com o intensivista e vice-versa, né? Porque aí é o benefício de todo mundo, né? Todo mundo aprende e o paciente tem o melhor tratamento. É claro, se ficar muito difícil, né? Tem infecções realmente que são muito complicadas o tratamento, somam mecanismos de resistência, enfim. Aí a gente está sempre por aí para tentar ajudar, né? Às vezes não sobra nada, mas o que der para a gente ajudar, a gente está sempre por aí. Bom, legal, Michel. Eu acho que a gente já está aqui no nosso horário, né? Já são 19 horas. Gostaria aí de te agradecer novamente a disponibilidade, né, para poder discutir conosco aqui, ensinar um pouquinho a gente sobre antimicrobiano. Lembrar a todos que essa apresentação ela está gravada e ela fica disponível no nosso site. E quem quiser assistir depois, quiser divulgar, fica à vontade. Michel, boa noite, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa. Eu só queria agradecer mais uma vez a todos, a todo mundo que assistiu aí até as 19 horas firmemente aí, e agradecer de novo para todo mundo da UTI pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Tá ok. Pessoal, obrigado a todos e uma boa noite.